A paz do Senhor, professores. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor mais uma vez na segunda lição, lembrando que a gente está no segundo trimestre, tá certo? E qual o tema hoje que a gente vai falar? Dar aquela ajudada a vocês para acrescentar na aula de vocês. A gente vai falar sobre Deus chama o libertador. Lembra que a gente falou semana passada, a primeira aula do primeiro trimestre, sobre Moisés, o nascimento. Então, hoje a gente vai falar sobre o libertador. Amém? Eu quero de antemão também me apresentar, aqui a Tia Iris, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, a cada um de vocês que nos acompanha, que estão aí orando por nós. E a gente com certeza tem orado pela vida de cada um dos professores. Que Deus abençoe a cada um ricamente, com bênçãos ricos do céu, saúde, né? E o que cada um precisa. A gente vê aqui que a lição, a vida de Moisés está sendo destrinchada, está sendo, cada domingo trabalhada pelo professor para que as crianças tenham um melhor entendimento de como foi a trajetória desse libertador. Então, de antemão, esse tema aqui a gente já dá uma parada muito grande e vai falar sobre o libertador. Quando a gente fala de libertador, o que é que vem na cabeça? Aí você, professor, deixa a criança trabalhar. O que é que vem na cabeça deles quando fala a palavra libertador? E eles com certeza vão falar. E depois que eles colocar a opinião, cada um, você vai explicar para ele a figura de Moisés, a qual o povo de Israel vinha sofrendo. O povo de Israel estava passando por momentos de escravidão, de sofrimento. Você dá uma parada na situação de pobreza, de miséria, de fora do seu país, de ser escravo. Mas que Deus coloca ali um homem usado por ele, que foi Moisés. E você fala desse libertador, trazendo Moisés nessa figura a qual Deus usou tremendamente. Então, de antemão, a gente já deu uma boa deixa aí no tema da segunda lição. Amém? Antes de entrar no desenvolvimento da história, você, professor, tem essa parte aqui que é para meditar. Então, essa parte aqui você pode usar a Bíblia, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Por exemplo, aqui, Deus é o meu ajudador. Então, como é que a gente vai saber que Deus está nos ajudando? Aí você vai dizer, criança, abre aí no livro de Isaías 41. Você vai trabalhando a Bíblia e a criança vai aí ajudando. Ah, tia, eu encontrei. Então, leia. E esse versículo vai ficar falando sobre o quê? Sobre o ajudador, como Deus tem nos ajudado. Na terça-feira também tem Filipenses 4,13, que fala de quê? De força. Então, esse versículo vai me remeter à força. E você diz, me conte aí, fique em pé, fale aí o versículo. E a criança vai falar e você vai trazer ali o entendimento, a situação daquela palavra. Na quarta, Hebreus, e você fazendo tudo o quê? Usando a Bíblia. Porque se o professor não estimular a criança a mexer com a Bíblia, então ele vai ficar meio preguiçoso, não vai ter interesse, né? Mas quando o professor sempre coloca, eles ficam entusiasmados. Ah, eu encontrei, eu quero ler. E por aí vai. Na quarta-feira tem Hebreus 3:1 também. Aí você diz, somos chamados por Deus, então todos nós fomos chamados pelo Senhor. E manda a criança ler no livro de Hebreu. Quem encontrar, lê. Uma coisa, sempre tem aquele aluno que vai se destacar. Ele vai encontrar mais rápido do que todo mundo. Ele já tem um manuseio muito rápido da Bíblia. Mas você não sempre dê oportunidade a ele. Mas diga, pronto, fulano encontrou, mas ele vai dar espaço para o outro colega encontrar. Para que todos os alunos possam realmente mexer com a Bíblia e tenham essa oportunidade, tá certo? Terminando aqui o para meditar, tem 2 Timóteo também, que você pode ler 1:9, que chamado para sermos o seu povo. Então, todos nós fomos chamados para sermos povo, para sermos escolhidos pelo Senhor. E você fala diante desse versículo, quando ele terminar, que todos nós fomos chamados pelo Senhor. Na sexta-feira, Salmo 27:14, você fala confiar no Senhor. Lê o versículo e fala sobre a confiança, depositando a confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, deixa aí as crianças mergulhar na Bíblia. E fechando para meditar, o sábado aqui, 27:1, não tenha medo, tá bom? Então, não é para ter medo. Tem criança que tem medo do quarto escuro, tem criança que tem medo de algumas coisas que acontecem, muitas vezes de alguma história que alguém contou, que não foi agradável ao seu pensamento e trouxe perturbação. Então, tem crianças que têm vários medos. E você vai dizer para essas crianças que lance sobre o Senhor todo medo e vai ler no livro de Salmo 27:1. Fazendo isso, você
agrupou ali a turma, mexeu com a Bíblia, todo mundo participou e agora você vai entrar na lição, tá certo? Lembrando que a faixa etária de junior é de 9 a 10 anos, tá certo? E o tema é o libertador, que você já trabalhou direitinho falando sobre o libertador, que foi Moisés, a história de Moisés. A história nos conta, né, que a gente não vai contar, a gente só está acrescentando alguma coisa para os professores. Após Moisés ser adotado pela filha de Faraó, Moisés passou a viver no palácio. Você fala dessa trajetória, tá certo? Mas ele já como adulto, porque a lição passada trouxe a trajetória dele como criança, né? O milagre a qual Deus preservou a vida de Moisés. Né? Então, fala como ele viveu no palácio, ali educado, sendo cuidado, e Deus ali, ó, com os olhos em cima de Moisés, cuidando cada dia. Então, mesmo assim, é na vida das crianças. E você, professor, vai dizendo, olha, Deus tem cuidado de você. Deus tem dado livramento a vocês, né? Porque o livramento de que Deus fez na vida de Moisés, então Deus mostrou ali, eu estou te separando para uma grande obra. Então, nada é por acaso na vida da gente. E principalmente do nascimento, quando Deus faz algo diferente, é porque Deus tem um propósito muito grande. E você traz esse entendimento à criança. Trazendo também aquela parte muito interessante, lembrando que a lição, ela traz os visuais. Então, o professor vai auxiliando os visuais também, porque é uma didática muito boa quando a gente mostra as figuras. Então, de certa forma, eles ficam a cabeça já entrando totalmente como foi o cenário, a situação. Então, fala aquela parte que Moisés, ele matou o egípcio, ele ficou ali revoltado, né? E, de certa forma, ele passou a exceder os seus limites. Então, ele fugiu, porque ele não podia ter matado o egípcio, e Faraó ficou sabendo. Mas como é que ele era do palácio e fez isso? Né? Mas porque era o sangue do seu povo que estava na sua veia. Tem uma história e o professor ali vai desenrolando, o professor ali vai trazendo entendimento e a criança ela vai, com certeza, absorvendo aquela história. Terminou essa parte, fala que Moisés fugiu. Por quê? Porque ele fez errado, ele matou o egípcio. Lembra daquela parte? Então, ele foi embora do palácio, ele fugiu. Tá certo? E quando ele fugiu, a história conta aqui que ele casou-se. A vida de Moisés começou a se desenrolar, porque Deus tinha pressa. Pressa humanamente falando, né? Porque foi 40 anos no palácio, depois 40 anos nesse processo, ele casou. Teve muita coisa acontecendo na vida de Moisés. Então, Deus teve um encontro com Moisés. Tá aqui, eu trouxe essa árvorezinha. Mas a professora com certeza vai ter uma deixa melhor para falar com os alunos. Como foi esse encontro quando aqui o versículo, a lição fala que o lugar a qual Deus falou foi a sarça, que é a árvore, que a gente é coisa de milagre. Milagre não se explica, milagre se vive, né? Como é que uma árvore ela estava se queimando e ela não consegue ser consumida? E Moisés, ao ver aquilo, ele fica totalmente ali parado, ele fica, né, sem entender como é que a sarça não se consumia. Mas disse que era Deus ali para falar com ele. E Deus ali fala com Moisés, Deus tem um encontro com Moisés, porque Deus vai usar Moisés como um libertador, né? Como um homem de Deus ali para libertar, para conduzir aquele povo. E o povo não é fácil, o povo é difícil, né? Mas com certeza Moisés ali, Deus foi forjando o seu caráter, a sua história e principalmente a intimidade para com Deus. E o versículo diz assim, a leitura, explorando aqui um pouquinho a lição, e diz, e ele respondeu, estou aqui, quando ele estava diante da sarça. E Deus disse, pare, e aí tire as sandálias. Então é bem importante o professor dar uma paradinha e também trazer um ensinamento para os alunos, né? A maneira como se comportar dentro da casa do Senhor. Não é de todo jeito, tem que haver reverência, tem que haver cuidado. Muitas vezes, tanto celular na hora do culto, na hora de estar ali adorando ao Senhor, às vezes mastigando chiclete, às vezes fazendo coisas que o Senhor não se agrada. Então, quando a gente entrar na casa do Senhor, a gente tem que lembrar, né, que ali é lugar santo, é separado, e ali a gente vai dar o melhor da gente para o Senhor. E Moisés ali, a palavra diz que ele se tire as sandálias, pois o lugar aonde estás é lugar sagrado. Então você traz, professor, com certeza esse entendimento para o seu aluno. E eles vão, com certeza, ter mais temor ao Senhor, né? Na hora do culto, na hora de conversar de Jesus, ele tem entendimento que o professor está falando e sabe a hora também de participar.
E o professor, com certeza, o Espírito Santo vai ensinando e as palavras vão chegando ao coração das crianças. Então, essa parte da sarça ardendo, do falar de Deus, você diga com certeza às suas crianças, seus juniores, que vai ter um momento que Deus vai se apresentar para cada um. Porque Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Então, na vida de Moisés foi através da sarça. Então, cada um vai ter um momento que vai dizer, não, eu quero servir ao Senhor, no louvor, na evangelização, eu quero pregar, eu quero fazer visita àqueles que estão precisando, eu quero na minha casa ganhar o meu pai para Jesus, a minha mãe, eu quero ser um libertador, né? Daqueles que estão escravos, oprimidos pelo inimigo. E com certeza as crianças vão absorver a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, né? Ela traz vida para os nossos corações e saúde para a alma também, né? Amém? Então, desenvolvendo aí a história da sarça, como não se queimava, né? A maneira como Deus se revelou, como Deus falou para Moisés. Não perca a oportunidade, professor, tá bom? De colocar o Espírito Santo para conduzir as tuas palavras nesse ensinamento. Desenvolvendo também o final. Lembrando que tem introdução, a gente fala o meio da história e a gente termina a história. A gente nunca deixa de terminar para não deixar a interrogação na cabeça da criança daquela lição, daquele domingo. Que é bem importante ele ir com aquela trajetória daquele dia, tá certo? Então, a maneira como Deus usou Moisés para se manifestar o seu poder diante de Faraó. A gente vê a figura de Faraó, está aqui mais uma vez, a qual se mostrava, né, tão terrível para o povo de Israel. Né? A maneira como ele oprimiu, como ele aumentou o sofrimento, como ele, de certa forma, queria matar. Mas quanto mais ele fazia isso, mais Deus multiplicava o povo, mais Deus, né, usava de bênção na vida do povo de Israel. E Moisés ali, ele foi conduzido pelo Senhor, né, naquela trajetória tão maravilhosa que o trimestre ele vai trazendo cada vez, cada domingo, uma passagem, a maneira como o manifestar da mão do Senhor era na vida daquele povo. E Moisés, com certeza, é um grande exemplo para as crianças, para todo líder, para todo professor. Cada um que observar a história de Moisés vai observar para a sua vida como Deus cuida, como Deus trabalha na vida da gente. E muitas vezes a gente fica dizendo, eu não estou vendo nada, né? Como o povo estava caminhando no deserto e dizia, estão reclamando, mas tinha comida, tinha providência, tinha sombra, tinha água. Então, traga para seus alunos entendimento que Deus ele está provendo o alimento na casa de vocês, né? Que Deus está cuidando do trabalho do papai e da mamãe e que Deus está fazendo tudo para a honra e a glória do nome dele. Tá certo? Terminou a conclusão, a responsabilidade de cada um de servir ao Senhor, né? Você traz para o aluno que ele deve servir ao Senhor com entendimento. Quem é que estamos servindo? É ao Senhor. Então vamos dar o melhor para ele. Amém? Outra coisa também, quando a gente não pode no desenrolar de toda a aula, de você, professor, dar uma parada e falar sobre a oferta. É muito importante também. Não é só a gente passar todo domingo e tirar oferta, mas por que estamos tirando oferta, né? Que é a manutenção da casa do Senhor e traga um entendimento para os alunos. Responsabilize cada domingo uma das crianças, né? Tirar oferta, ele se sente muito útil e isso é muito bom utilizar as crianças durante a aula, tá certo? Outra coisa, corinhos com relação à lição. Então, professores muito criativos, a gente sabe, graças a Deus, o povo de Deus é um povo sábio, um povo que Deus tem usado tremendamente. Então, se a gente está falando do libertador e tem muito hino, muito corinho, né, falando sobre Moisés. Então, você traz aí, tá certo, tá bom? Corinho, canta no final da aula e vai ser bênção também. Não esqueçam de orar, tá certo? Porque sem a oração a gente não consegue nada, a gente pede socorro ao Senhor. Sejam corações agradecidos, agradeça a Deus por cada aluno, pela vida de cada um que está ali. Coloque a mão na cabeça deles, abençoe e com certeza eles serão um canal de bênção na casa dele e na vida de vocês também, professor. Tá bom? Não se esquece de dar aquele like pra gente, tá bom? De se inscrever no canal, compartilha, comenta e com certeza será bênção. E que Deus, assim como foi na vida de Moisés, professor, com certeza será na vida de vocês. E a bênção do Senhor, o Deus de Israel, esteja na casa de vocês, na sala de aula, aonde vocês estiverem. Porque Moisés, ele fez a trajetória dele
até o fim foi completo. E a gente, com certeza, na mão do Senhor, a gente vai dar fruto até o tempo determinado pelo Senhor. Amém? Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.